sou o Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre um assunto de atualidade muito importante para os vestibulandos, mas bastante importante também no dia a dia das pessoas. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu que é empresário e que trabalha no ramo têxtil, né? Eu recebi um vídeo de um outro empresário falando sobre comprar produtos brasileiros após essa crise, pela importância de gerar emprego dentro do nosso país. Isso me remeteu a algumas coisas que vêm acontecendo, né, como a guerra fiscal entre Estados Unidos e China, e me recorreu também a um filme recentemente chamado Indústria Americana, né, onde que teve o Oscar aí de melhor documentário. Depois a gente já volta e vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então o que eu tenho aqui? Estados Unidos de um lado, China do outro, né? Quem é que vai garantir no futuro próximo, né, a hegemonia econômica no planeta? Né? A gente já teve períodos onde que os romanos, onde que os gregos foram os maiorais da economia mundial, né? Depois a gente teve o período das grandes navegações. Eu não sou historiador, mas alguma coisa a gente sempre lembra, né? E desde que todos nós que estamos vivos na Terra, né, dos mais velhos aos mais novos, a gente tem aí os Estados Unidos como a superpotência mundial, né? Então a gente não está acostumado com a ideia de que alguém diferente pode ser, né, a principal potência do mundo nos próximos anos, né? Vamos ao começo do embate. Então, a China, governada atualmente por Xi Jinping, né, tem um país de 12,2, tem um PIB de 12,2 trilhões de dólares, né? Mas lembrando que a China é um país com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Então é um país bastante populoso. Então a renda per capita, por exemplo, desse país é muito inferior ainda à dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tem um PIB na casa dos 19,4 trilhões de dólares, né? Isso são dados do Banco Mundial de 2017. Serve de referência aí para a gente entender que os Estados Unidos, com 300 milhões de pessoas, com praticamente um quinto da população chinesa, né, ele ainda tem um PIB maior. Então ele ainda é a nação mais rica e poderosa que existe. Os Estados Unidos é a nação mais rica e poderosa que existe no mundo, isso não há dúvidas, né? Não vamos nem entrar no assunto bélico, porque o assunto bélico, penso eu, não é a prioridade no momento, nas circunstâncias em que a gente está vivenciando, né? Aqui a gente tem uma tabela que mostra a história econômica mundial, e eu botei uma linha a partir da década de 1950, que é quando nasce essa nova China. Eu sei que essa imagem fica um pouco distorcida dentro do contexto desse vídeo, né? Mas aqui a gente pode identificar os Estados Unidos com essa barrinha, né, com um percentual de 20% da economia mundial atualmente, e a China aqui em cima com a cor vermelha, né, com outros quase 20% da economia mundial, diante dessa informação de PIB que eu acabei de passar para vocês, tá? E se a gente observar o que era a China, né, durante o período onde que aconteceu a Revolução, lá em 1950, ela tinha um PIB que não correspondia a 10% da economia mundial, né? E hoje a gente percebe ela aí batendo de frente com os Estados Unidos, com cerca de 20% do PIB do mundo, né, nas mãos dela, né? Então vamos falar um pouco de história, né? Agora a gente não precisa mais ficar tão amarrado nos slides, né? Aonde que começou essa ascensão econômica, essa escalada econômica chinesa, eles gostam de chamar assim, né? Por que isso aconteceu? Então em 1950 a gente teve uma revolução. Essa revolução aconteceu no contexto de Guerra Fria, né? Os Estados Unidos tinha vencido a grande Segunda Guerra Mundial, e a gente tinha ali um conflito entre o socialismo e o capitalismo, onde que chamava atenção a União Soviética de um lado e chamava atenção os Estados Unidos do outro lado, certo? A guerra foi quente no Vietnã, a guerra foi quente nas Coreias, a guerra foi quente em diversas ditaduras onde que a gente teve aí espalhadas pelo mundo, em nome do capitalismo, em nome do socialismo. Não vem ao caso aqui quem são os ditadores. Ditadura sempre é uma coisa ruim, né, para a população, né? Mas aí é que está a grande sacada da China. A ditadura pode ser uma coisa sensacional em termos de planejamento econômico de Estado, quando você tem uma ditadura. Então, se existe uma grande vantagem numa ditadura, essa vantagem é o planejamento de Estado. A maior parte dos países governados democraticamente, eu jamais seria contra a democracia. É óbvio que eu não sou contra a democracia, eu sou 100% a favor da democracia.
Mas a gente percebe que os nossos gestores gostam de destruir tudo que foi feito antes, sendo que não necessariamente tudo que foi feito antes deve ser jogado no lixo, né? Esse é um grande problema que a gente percebe nas democracias atualmente e que a China percebe que a manutenção da ditadura justamente faz com que ela cresça economicamente, tá? Então vamos olhar para onde começa a grande parte dos problemas econômicos dos Estados Unidos. Eu diria, né, que a partir da derrubada do Muro de Berlim, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando acaba a União Soviética, muita gente pensa, acabou a Guerra Fria, acabou a ameaça socialista. A China bem quietinha ali no canto dela, viu uma coisa acontecer no mundo chamada neoliberalismo. O neoliberalismo já existia, o neoliberalismo, a ideia da liberdade econômica, de que as empresas precisam de um dono e que precisam ser eficientes para funcionar, isso vem desde a época da riqueza das nações, lá do Adam Smith, né? E a gente sabe que ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, quem estava sendo derrubado, né, era a União Soviética. O regime socialista soviético ele acabou sendo derrubado por quê? Porque ele tentava fazer as pessoas acreditar que elas poderiam comprar um globo desse aqui e usar a vida inteira o mesmo globo. Poderiam utilizar o mesmo carro a vida inteira, utilizar a mesma televisão a vida inteira, o mesmo fuzil a vida inteira. E isso, o povo não gostou disso, né? O povo quer toda hora comprar coisas da moda, quer coisas sofisticadas e então o socialismo soviético estava, de certa forma, baseado no socialismo de todo mundo praticamente viver com o mínimo necessário. E quem disse que as pessoas estão contentes com o mínimo necessário? Tá? Então esse foi o grande problema do socialismo soviético. Já a China não, a China utiliza princípios americanos, ela utiliza princípios de crescimento econômico capitalistas para conseguir crescimento econômico, né? Nos anos 90, numa nova era, né, uma era que não tem mais nada a ver com o Mao Tse Tung, né, iniciado ali nos anos 70, 80, né, Deng Xiaoping, ele começa algumas reformas dentro do país que visam inserir o capitalismo dentro da China. E a União Soviética estava lá achando que estava tudo certo ainda, né, que ia dar certo para ela e que ia dar certo para quem estivesse com ela. Então o Deng Xiaoping ele abre a economia chinesa para investimentos estrangeiros, né? E daí criam zonas econômicas especiais dentro da China, que é onde o capitalismo vai conseguir investir e vai utilizar a máquina estatal chinesa para produzir. E vai produzir muito barato, vai produzir muito mais barato que qualquer país do mundo. Só que nos anos 90, o que aconteceu? Vendo uma ascensão capitalista, muitos países começam a tentar se fortalecer, a China está lá quietinha por enquanto. Lembra que ela está quietinha. Então nos anos 90, o que a China observou? Observou o NAFTA surgir, observou a União Europeia, surgiu o Mercosul, vários blocos econômicos tentando defender a sua economia. A indústria têxtil do Vale do Itajaí queria se juntar com a Argentina, Uruguai e Paraguai para pelo menos vender o seu produto para o vizinho, né? E assim acontecia no México, Estados Unidos, Canadá, um vendendo para o outro, e isso estava garantido, né? Então os Estados Unidos colocou muitas empresas para dentro do México, né? Isso foi bom para o México em termos de geração de emprego, mas a ideia dos americanos nos anos 90 é o grande erro, é a grande derrocada americana em termos de hegemonia econômica internacional. Por quê? Porque ela vai colocar, os empresários americanos vão ser estimulados a colocar as suas unidades fabris para fora dos Estados Unidos. Então eles vão colocando para fora e vão ficando só com a parte de geração de emprego de qualidade, a parte criativa, a parte mais rentável da economia fica dentro dos Estados Unidos. O que eles não imaginavam é que lá na China eles estavam estudando engenharia e que iriam depois derrubar eles até mesmo intelectualmente, tecnologicamente. Tá? Então nos anos 90, essa ideia de espalhar empresas pelo mundo todo, né, isso fez parte de governos democratas e governos republicanos. Então os Estados Unidos errou severamente durante muito tempo, né? Aí, aqui a gente tem, eu botei o slide aqui e acabei mudando um pouco a ordem de como eu quero falar das coisas. Aí aparece o Trump nos anos 2010 passado, né? A China com um crescimento econômico absurdo, né? Dos anos 2000 para cá, crescendo mais de 5% ao ano, crescendo na casa dos 10% por vários anos consecutivos, né? Então derrubando qualquer economia que tentava aparecer no caminho dela. A China cresceu muito, né? A China cresceu muito com investimentos americanos dentro da China, né? Investimento de empresários americanos que adoram a China para gerar muito dinheiro.
né? E quando uma empresa se instala lá na China, ela acaba se tornando sócia de quem? Do governo chinês, que fica cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, e que por ter uma ditadura obriga as pessoas a trabalhar por um valor extremamente baixo, que é o conflito que existe no documentário vencedor do Oscar do ano passado, desse ano na verdade, né? Que é o Indústria Americana, né? E a China então consegue fazer a geração de emprego lá ser muito grande, né? A um custo muito baixo. Então é muito difícil imaginar, né, os americanos voltando a ser fortes sem que os Estados Unidos abra mão de muito tributo, né? E sem que abra mão de muitos direitos trabalhistas. A República Democrática que os Estados Unidos os Estados Unidos é pautado em princípios de respeitar os direitos humanos. Os Estados Unidos é um país sensacional, é um país que causas feministas, que causas raciais são iniciadas às vezes muito antes de outros países, né? Tá certo que tem muito problema ainda relacionado com isso, mas tem muita gente extremamente dedicada em direitos humanos dentro dos Estados Unidos. E o direito dos trabalhadores é um que sempre acaba aparecendo, né? E hoje a gente tem um conflito muito grande relacionado com isso. Então, quando um empresário diz, compre um produto fabricado no Brasil, né, a gente está pensando numa pessoa que tem uma jornada de trabalho, que ela vai ter dignidade, que ela vai ter um salário decente para sustentar a família dela, ou mais perto disso do que um chinês, né? E detalhe, a gente está numa democracia. A democracia sempre será melhor do que as ditaduras. Porém, a ditadura tem uma grande capacidade de crescimento que hoje o capitalismo não tem mais com o mesmo fôlego que tinha nos anos 90 até os anos 2000. Então há um grande embate pela frente, né? A gente não tem provavelmente uma terceira guerra mundial, mas essa guerra será na economia. Eu não vou entrar no mérito de se os chineses criaram o vírus para ter a solução antes de todo mundo, porque eu não posso acreditar que alguém mate 3 mil pessoas do seu próprio país para conseguir, sei lá, uma hegemonia mundial. Mas isso faz bastante sentido, né? Então eu não consigo também não pensar que os americanos derrubaram as Torres Gêmeas. Gente, se eu pensar nisso, eu estou desacreditado da humanidade, né? Então deixo para vocês julgarem e criarem a própria capacidade de refletir sobre esse assunto. Mas não esqueçam de assistir esse filme, que está disponível no Netflix, é uma produção do Netflix. É sensacional pensar que alguém faz um documentário meio que prevendo o resultado final da obra, tá? Então é um documentário que precisa ser assistido. Aproveita da quarentena, não esquece de seguir o canal, não esquece de dar o like. Valeu!